Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras do Brasil e do mundo. Que os deuses nos abençoe, que os deuses nos dê força, sabedoria, né? Vamos lá para mais um vídeo abençoado com vocês, né? Vamos falar sobre Wicca, vamos falar sobre magia, vamos falar sobre coisas maravilhosas, né? Continuando falando sobre o roteiro hoje, o ritual é geralmente é longo, ritual longo, geralmente precisando de 1 hora ou 1 hora e meia, e com passagens externas que devem ser faladas. Olha, gente, desculpa, antes de falar mais um pouco, agradecendo a minha deusa Argohana, agradecendo aos deuses maravilhosos, a Lilith e a Hecate, que tanto nos dá força, que tanto nos dá iluminação, sabedoria. E um bom domingo para todos, não é verdade? O oficiante deve treinar esses trechos antes da cerimônia. Tenha um roteiro escrito e marque-o para indicar ênfases ou pausas. Pronuncie as palavras imprimindo-lhes. E também agradecendo ao som, né? Tão maravilhoso. Esse batuque celta, né? São verdadeiras energias. Compreenda o que diz. Se algumas palavras parecem estranhas ou seu significado não estiver claro, substitua por outras que se adaptem melhor a você, mas cuide para não se desviar. Muitos do que estão escrito. Planeje toda uma noite, ou amanhã, ou à tarde. Para uma iniciação, podem ser necessárias até 4 horas, desde a preparação até a limpeza. Por causa do tempo que demanda, só uma pessoa pode ser iniciada por vez. Planeje esse capítulo de iniciação, ele é um pouco extenso, né, gente? A gente tem um conteúdo bastante grande com relação a esse texto, né? Esse contexto. Planeje também uma festa para depois da iniciação, mesmo que seja apenas um pequeno lanche com bebidas, suco de uva, né? Um vinho suave. Ajudará o iniciado a voltar à realidade e também facilitará o seu retorno ao mundo profano. Preveja algum tempo para que a pessoa assimile a experiência vivida antes de fazê-la voltar ao mundo real. Observe se o candidato está bem alerta e se voltou ao normal antes de sair, ou peça a alguém que o leve para casa. Reduza o álcool ao mínimo para não perturbar a atmosfera criada pela cerimônia. Depois da iniciação,
mantenha contato contato e acompanhe o iniciado durante alguns dias ou semanas. Às vezes, a iniciação provoca grandes mudanças e o iniciado pode precisar de ajuda para lidar com as energias. Às vezes, a iniciação abre caminho para novos reinos, e isso pode causar confusão. Diga ao iniciado que você está à disposição para conversar e responder perguntas, caso seja necessário, e também esteja preparando para agir os raríssimos casos em que a iniciação pode desencadear a experiência emocionalmente difíceis. Ritual de iniciação. Aí vem a preparação, vem o início do ritual. Deixa eu escrever algo aqui, tá vindo umas coisas aqui na minha mente. Necessária escrita, né? Deixa eu ver aqui. A preparação da iniciação é de primeiro grau. Instrumentos necessários. Altar, equipamentos habituais. Boline do oficiante. A venda, e cordão para amarrar. Para amarrar, óleo para unção, cordão para medir e erva misturadas, bebidas da morte. Não é que ninguém vai morrer, viu, gente? Aí é uma coisa fictícia. Cesto para as vestes e objetos pessoais do candidato. Candidato leva todos os instrumentos ritualísticos, joias, possivelmente o livro das sombras. Eu já venho dizendo que livro das sombras são aquele livro que todo bruxo e toda bruxa tem, onde ele escreve seus rituais, seus sonhos, seus afazeres místicos. Aí tem pré-ritual. O candidato é levado para a sala isolada, com instruções. Instruções para vestir. Vestir-se, enfeitar-se com adereços que tiver, deixar os instrumentos à mão e meditar. Também nesse momento, o candidato escreve o seu nome civil.
o seu nome civil, enfeitar com os adereços que tiver, deixar os instrumentos à mão e meditar. Também nesse momento o candidato escreve o seu nome civil e o novo nome na arte, em 2 folhas de papel diferentes. Início do rituais. O início de ritual, a suma sacerdotisa, e o sumo sacerdote lançam um círculo padrão e invocam sua deusa e deus, preferindo e os quadrantes elementares. Sacerdote assistente vai até o candidato na sala onde está isolado e lhes apresenta primeiro o desafio. Você está preparado para o que está para acontecer? Etc. Se o candidato concorda, a sacerdotisa assistente entra na sala levando o cesto com o copo que contém a bebida da morte e o entrega ao sacerdote assistente. Lembrando que não é algo envenenado. Lembrando que isso aí é um ato, é o início de um ritual. Aí chama-se bebida da morte. É algo de renovação. É algo de autoconhecimento e aprendizado. Sacerdotisa assistente apresenta o segundo desafio dizendo: tu te preparaste? O candidato responde. Se a resposta for positiva, o ritual continua. Em qualquer momento, havendo uma resposta negativa, o candidato não está preparado e o ritual termina nesse ponto. Sacerdotisa assistente. Recebendo uma pessoa positiva diz: está disposto a submeter-se à nossa clemência? Candidato responde. Sacerdotisa assistente abre bem os braços e diz: eu sou a tua morte. Vem e me abraça. E abraça-me. Candidato abraça a sacerdotisa assistente. Eu destruo toda identidade. Sacerdotisa assistente pega a folha de papel com o novo nome na arte e a entrega ao sacerdote assistente, que a põe ao cesto e diz: eu tomo teu eu secreto. Sacerdotisa havaiana. Sacerdotisa assistente pega todos os adereços do candidato, entrega-o ao sacerdote assistente, que os coloca no cesto e diz: toda a tua riqueza é pó. Sacerdotisa assistente toma todos os instrumentos ritualísticos do candidato, passa
passa-os ao sacerdote assistente, que os coloca no cesto e diz: todo o teu poder desaparece. Sacerdotisa assistente pede ao candidato que tire as vestes, entrega ao sacerdote assistente, que as põe no cesto e diz: tu vieste ao mundo, e nu vieste ao mundo, e nu o deixarás. Sacerdotisa assistente tira as medidas do candidato, a altura, comprimento do braço, cabeça, peito, quadris, punho e poder, uma ou duas vezes. Em torno do polegar, dá um nó. Em torno do pulso, dá um nó. Em torno dos quadris, dá um nó. Em torno do peito, dá um nó. Em torno da cabeça, dá um nó. De uma ponta à outra dos dedos, das mãos, dá um nó. Do dedo do pé ao dedo da cabeça, dá um nó. Sacerdotisa assistente, ao terminar, entrega a medida ou as medidas ao sacerdote assistente, que as põe no cesto e diz: as tuas dimensões não existem mais. Sacerdotisa assistente coloca a venda no candidato, que a venda é aquela tira, né? A tira, o gato aqui atrapalhando. A tira, né? Aquela faixa. E diz: sozinho na escuridão estás perdido. A sacerdotisa assistente, sacerdote assistente, tiram simbolicamente, liberta o candidato, amarrando ou prendendo suas mãos de leve. Este passo é opcional, dependendo das circunstâncias, especialmente se outra prova está preparada. Enquanto o candidato é amarrado, a sacerdotisa assistente diz: pelo bem que te faz, não precisa sequer mover-te. Sacerdotisa assistente sussurra no ouvido do candidato: entrego-te tuas duas chaves, amor perfeito, confiança perfeita. Sacerdotisa assistente oferece ao candidato um gole de bebida da morte e diz: prova tua morte. Sacerdotisa assistente colocam-se ao lado do candidato com o sacerdote assistente, levando o cesto, e prepara para acompanhar o candidato até o círculo. Ao deixar o lugar de meditação, o sacerdotisa assistente diz: somente passando pela porta e entrando no grande desconhecido, pode chegar ao próximo círculo. Sacerdotisa assistente conduzem cuidadosamente o candidato até o círculo e oficialmente os guarda na entrada do círculo. A observação e iniciações devem ser realizadas de um sexo para o outro. Sempre que possível, a suma sacerdotisa deve realizar a iniciação completa para um candidato masculino. O sumo sacerdote preside a iniciação completa para uma candidata do sexo feminino. A pessoa que realiza a iniciação é o oficiante. O sacerdote assistente, então, bate 3 vezes na entrada. Oficiante responde com
Quem veste quem bate nesta porta? Sacerdotisa assistente responde: trago-lhe alguém que quer ser iniciado. Oficiante diz: pede e te será concedido, porque ninguém pode ser recusado por aquele que tem o poder. Mas perguntamos 3 vezes ao candidato se ele está realmente preparado para esta experiência. Porque, se não estiver, a si mesmo somente poderá censurar, além de ficar preso entre os mundos, incapaz de retornar ao mundo dos homens, como era, e incapaz de prosseguir ao mundo dos deuses. Porque pediu o que não era dele. Sabe que a magia, pedir o que não te pertence, é uma barreira para obtê-lo. O oficiante coloca a ponta da arma contra o peito do candidato e desafia pela 3ª e última vez, dizendo: é um atame, viu, gente? É uma faquinha pontiaguda chamada de atame. Eu tenho um. Ó tu, que estais no limiar, entre o mundo agradável dos homens e os reinos temíveis dos deuses, tem coragem de passar por esta experiência? Candidato responde. Oficiante diz: porque digo verdadeiramente que é melhor lançar-te sobre a minha lâmina e parecer do que tentar com medo no coração. Que chaves tens? Para que te admiramos em nosso círculo? Candidato: deve responder com as senhas que lhe foram dadas. Amor perfeito, confiança perfeita. Caso não as lembre, sacerdote e assistente pode sussurrar-lhe. Oficiante responde: todos os que trazem essa chave são duplamente bem-vindos. O oficiante, então, afasta a espada. Dou-te uma 3ª chave. Um beijo. O oficiante beija castamente o candidato. Beija castamente. Um beijo cinematográfico, né? Um selinho nos lábios. Blessed be. Pergunta e se inscreva no canal. Compartilha o vídeo para que outros vejam